Olá, hoje iniciaremos nossa segunda aula de Geografia e vamos tratar das bacias hidrográficas do Brasil, as principais bacias e as características dessas bacias, dessas principais bacias do Brasil. Bem, a formação, o processo de formação das bacias nascentes que formam as bacias hidrográficas brasileiras provém de 3 centros de dispersão, onde vamos ter a Cordilheira dos Andes, que vai formar principalmente os rios formadores da bacia amazônica, o Maciço das Guianas, que também vai formar a margem esquerda da bacia amazônica, e por último o Planalto Central brasileiro, que forma grande parte, ou quase toda a totalidade das bacias brasileiras. Vai formar tanto a bacia amazônica, também os rios da margem direita, a bacia platina, que a gente vai ver mais à frente, que é composta de 3 bacias, 3 outras bacias, Paraguai, Paraná e Uruguai, e a do São Francisco. Então, grande parte das bacias brasileiras tem como nascentes o Planalto Central. Em termos de percentual de ocupação, a gente tem a seguinte classificação das bacias hidrográficas: Sudeste com 3%, São Francisco com 7%, Uruguai, a bacia do Uruguai com 2%, Tocantins-Araguaia com 9%, Paraguai, a bacia do Paraguai com 4%, bacia do Nordeste com 10%, bacia do Leste com 7%, bacia do Paraná 11%, e a bacia amazônica, que é a maior bacia, com 47% das bacias de ocupação do território. Agora vamos ver, em relação ao nosso território, a classificação, onde se encontram as bacias. Então a gente tem as principais, que a gente vai destacar: a bacia amazônica, que ocupa a maior parte do território. Depois vamos ter a bacia do São Francisco, mais aqui entre o Sudeste e a região Sudeste e a região Nordeste. Vamos ter a bacia do Uruguai, no extremo sul do país. A bacia do Paraná, entre o Sudeste e o Centro-Oeste, muito no sul do país. E, por último, no Centro-Oeste do país, a bacia do Paraguai. Essas 3, conforme eu disse, vão compor a bacia platina. Paralelo também à bacia do São Francisco, teremos a bacia do Tocantins-Araguaia. Agora vamos ver as características de cada uma dessas principais bacias. Então a gente tem a bacia amazônica, ela tem uma área equivalente a mais da metade do território brasileiro. O índice de pluviosidade, ou seja, o índice de chuva, de 2 a 3 mil milímetros de chuva, porque é uma área em clima equatorial, ou seja, um índice pluviométrico muito grande, que faz com que o volume dos rios da bacia amazônica seja muito alto, muito volumosos. Uma área de 6,5 milhões de quilômetros quadrados, e no território brasileiro uma área de 4 milhões de quilômetros quadrados. A próxima bacia, bacia do Tocantins-Araguaia, essa é a maior totalmente brasileira, ou seja, se for considerar só dentro do território nacional, que ocupa o território nacional, é a maior totalmente brasileira. Possui uma área de 803.250 quilômetros quadrados. Um ponto importante, a hidrelétrica Tucuruí, que é a segunda maior do Brasil e também a maior totalmente brasileira, que é a maior que a gente tem em Itaipu, que a gente vai ver mais à frente, porém é uma usina binacional entre Brasil e Paraguai. A Tucuruí é totalmente brasileira, e ela abastece o projeto de mineração da Serra dos Carajás e Albrás. Bom, passando para a próxima bacia, bacia do São Francisco, área de 631.133 quilômetros quadrados, situados em áreas de planalto, ou seja, há uma presença de um grande número de hidrelétricas nessa região. A gente pode destacar Sobradinho, Paulo Afonso, Xingó. Altitude, em virtude de ser uma área de planalto, altitude de 400 a 1.000 metros. Interliga Nordeste ao Sudeste, as duas regiões, a de mais antigo povoamento, desde o período colonial, a de atual, o maior povoamento atual. E aqui destaque das hidrelétricas, Três Marias, Sobradinho e Paulo Afonso. E na Bahia, o trecho da Bahia, pouco pluviosidade, 500 milímetros anuais, mas é um rio perene. O que quer dizer um rio perene? Nunca seca. Bacia platina, essa é composta de outras 3, no caso do Paraná, Paraguai e Uruguai, e vamos analisar cada uma delas. Então está aqui, formado pelo conjunto das bacias do Rio, Paraná, Paraguai e Uruguai, com nascentes em território brasileiro e deságua no Estuário da Prata, por isso bacia platina, que fica entre Uruguai e Argentina. O fato de desaguar no Estuário da Prata dá um nome desse conjunto de 3 bacias,
né, de bacia platina. E cada uma delas agora, né, a bacia do Paraná é o maior potencial energético e fica situado no Planalto Central brasileiro, né, essencialmente planáltico, por isso o maior potencial energético do país, né, destaque, já tinha comentado, a usina de Itaipu, uma usina binacional Brasil e Paraguai. Tá aí, maior potencial energético brasileiro, hidrelétrico brasileiro, Itaipu, tá? Separa, né, São Paulo de Mato Grosso do Sul, Paraná de Mato Grosso do Sul e serve de fronteira entre Brasil e Paraguai. A próxima bacia, bacia do Rio Paraguai, né? Tipo de planície, ou seja, com possibilidade de navegação, tá? Enquanto as de Planalto, eu já tinha comentado, favorece a construção de usinas hidrelétricas, os de planície favorecem a navegação. E a do Paraguai é um tipo de planície. Destaques como hidrovia, interligando a outras planícies, né? Especialmente a do Paraná, tá? Banha-terras do Brasil, Paraguai e Argentina. E por último, a bacia do Uruguai, né? Ela tem trecho de planalto e planície, extremo sul do país, rio principal, o Rio Uruguai, e fronteira entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Brasil e Argentina em termos de país, Argentina e Uruguai. Agora um outro tema importante também dentro da questão de bacia hidrográfica seria o aquífero Guarani, né? O que é um aquífero? Na verdade um aquífero é um manancial, né? Um depósito de água subterrânea. E um destaque importante que a gente tem no caso do Brasil, o aquífero Guarani. Então tá aqui, é o principal manancial de água doce da América do Sul, né? E o maior transnacional do mundo. Ou seja, que passa de outros países, né? Ou seja, que interliga outros países. No caso, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Tá? 8 estados brasileiros, né? Mais o norte da Argentina e do Uruguai e parte do Paraguai. Outro ponto importante sobre o aquífero Guarani, a maior parte fica no território brasileiro, são 2/3 da área total, localizada aqui nos estados, os estados por qual ele passa, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aqui, né, uma visão do mapa com relação ao aquífero Guarani. Então tá aqui, né, parte da Argentina, no Uruguai e Paraguai e grande parte no Brasil, né, pegando estados aqui na região centro-oeste, Mato Grosso e Goiás, Mato Grosso do Sul. Na sudeste, Minas Gerais e São Paulo. E no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São as áreas, né, que são ocupadas pelo aquífero Guarani. Bem, com isso, finalizamos a nossa aula de bacias hidrográficas do Brasil.